Você está vivendo diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental é de que isso é mortal. Se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro. Sadhguruji, minha pergunta é: como lidar com as inseguranças? Como lidar com a insegurança? A vida é insegura. Não há segurança na vida, porque... Posso revelar um segredo para você? Por mais jovem e saudável que você seja, você morrerá um dia. Eu o abençoo com uma vida longa, mas você morrerá um dia. Tudo bem? Não? Então você pode morrer alegremente ou pode morrer chorando, depende de você. Mas de qualquer forma você morrerá um dia, sim ou não? Se você diz, eu não quero morrer, hoje você começa com o mantra, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Tudo o que acontecerá é que você não irá viver, mas você irá morrer. Sim. O medo de eu não quero morrer fará com que você não viva, mas não fará com que você não morra. De qualquer forma, você morrerá. Aceitar a mortalidade é uma coisa muito importante. Se você não aceitar a mortalidade, você vive em um mundo de fantasia, de irrealidade, não no mundo real. O mundo real é, nós viemos e vamos. Um número incontável de pessoas veio e se foi antes de nós, não é? Vocês estão em uma instituição de 1857? Eu estava imaginando como eles iniciaram uma instituição naquele ano, porque naquele ano houve tanta turbulência em todo o país. 1857. Muita agitação no país, mas de alguma forma alguém conseguiu iniciar uma instituição. O solo em que você anda, nós não sabemos quantas pessoas estão enterradas. Sim ou não? Todas essas incontáveis pessoas, o número de pessoas que andou nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão? Elas são todas solo superficial. Sim ou não? Isso também se tornará solo superficial um dia, a não ser que seus amigos decidam lhe enterrar bem lá no fundo, com medo de que você possa se ressuscitar dos mortos. E houve certos casos. Isso aconteceu. Havia um casal de idosos no Texas, acima dos 75 anos de idade. Era o sonho deles ir à Terra Santa, ou Jerusalém. Mas por causa dos negócios e depois filhos crescendo, indo à universidade, seus casamentos e blá blá blá, eles nunca conseguiram. Quando eles estavam acima dos 75 anos de idade, eles fizeram a viagem a Jerusalém. Jerusalém é um lugar onde cada paralelepípedo cheira história. Então eles andaram pelo caminho onde Jesus supostamente andou, foram àquele lugar onde ele supostamente caminhou sobre a água e muitas coisas desse tipo. Eles ficaram impressionados com toda essa experiência e, infelizmente, a senhora sofreu um ataque cardíaco e ela morreu. Então o homem se preparava para levar o corpo dela de volta para o Texas. Mas então a população local o abordou e disse, veja, Jerusalém é a terra sagrada. Esse é o lugar certo para morrer. Ela fez a coisa certa. Portanto, vamos fazer todos os rituais aqui e enterrar ela aqui. E isso te custará apenas $25.000. Porque, se você a levar de volta para o Texas, somente o transporte custa $18.000 e as taxas locais
E na América, os encargos de cemitério são muito pesados. Colocando tudo isso junto, você gastará muito mais dinheiro e, acima de tudo, ela escolheu morrer na Terra Santa. É aqui que ela deve ser enterrada. Vamos fazer isso? O homem disse, não, eu a levarei de volta para o Texas. Eles disseram, veja, você está muito angustiado por causa da morte da sua esposa e não está conseguindo raciocinar direito, nós compreendemos. Então lhe daremos um super desconto, $15.000. Esse é um lugar de barganhar, você sabe? Vamos fazer isso. O homem pensou sobre e ele disse, não, eu a levarei de volta para o Texas. Então eles disseram, veja, não faz sentido. Eu posso ver que você está muito angustiado. Você perdeu a sua esposa após 45 anos. Obviamente, você está muito angustiado, você não está raciocinando direito, nós entendemos isso. Só por causa disso, você é americano e é do Texas, então nós lhe concederemos um super desconto. $10.000. Vamos fazer? Vamos lá, vamos fazer isso. O que estou falando, se você quer entender, você deve ir a Kashi ou Haridwar, algum lugar, como essas coisas acontecem, você sabe? Depois um homem pensou sobre isso e disse, não, eu a levarei de volta para o Texas. E eles ergueram as mãos e disseram, por quê? Qual é o seu problema? $10.000, vamos fazer. Ele disse, veja, no Texas, os mortos permanecem mortos. Então, se você aceitar a sua mortalidade, segurança, insegurança, todas essas coisas desaparecerão. Você vive diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental de que isso é mortal, e isso está aqui apenas por um período limitado de tempo, se isso fosse, sabe, algo naturalmente consciente para você, você usaria a sua vida da melhor forma, com certeza. E se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro, sim ou não? Não é mesmo? Você veio com investimento? Não, você veio sem nada. Então, seja lá o que diabos esteja acontecendo, você estará sempre no lucro, não é? E de qualquer forma, eles não te permitem levar um container. No final, então tudo que você tem é quão profunda, intensa e bonita é a sua experiência de vida. Então não faça muito alarde sobre isso. Você está agindo como se fosse perder alguma coisa? Não. Não há nada a perder, nada a ganhar, porque você vem e vai. Talvez você pense, oh, minha vida. Não, é a sua vida nesse planeta é como um pop-up na tela do computador. Já viram esses pop-ups? Você é apenas um pop-up, pop-out. Enquanto isso, se você irá se elevar e brilhar, é a única questão, tudo bem? Bem, se você de qualquer forma brilhar, às vezes pode ser visto pelas pessoas, às vezes pode não ser visto pelas pessoas. O importante é você brilhar dentro de si mesmo, e isso é tudo que importa. Se as pessoas têm olhos, elas verão. Se elas não têm olhos, elas não verão. O problema é delas. Mas você está vivendo uma vida intensa e profunda. Isso é tudo o que importa aqui. Se você entender isso, e se você trouxer isso para a sua vida, a insegurança não acontecerá, porque segurança só acontece na morte. Sim ou não? As pessoas continuam me pedindo, vindo até a mim e pedindo, Sadhguru, por favor, nos abençoe, nada nos deve acontecer. Eu digo, que tipo de bênção é essa? A minha bênção é que tudo aconteça com você. Tudo que é vida deve acontecer com você. Você veio aqui para evitar a vida ou você veio aqui para experienciar a vida? Por favor, você deve tomar uma decisão agora mesmo. Você veio aqui para evitar a vida ou para experienciá-la? Experienciar a vida. Todas as diferentes dimensões que essa vida reserva devem acontecer com você, não é? Se você veio aqui para evitar a vida, tem um oceano bem aqui. Você pode pular no oceano. Veja, se você quer evitar a vida,
Você tem que morrer. É uma forma mais eficiente de se fazer as coisas, não é? Você está vivo e tenta evitar a vida, ela se tornará miserável. Se você se sente inseguro, é isso que você fará, você tentará evitar a vida. Quando você está vivo e tenta evitar a vida, isso te causará um sofrimento imenso. Quando você está vivo, você vive. Quando você morre, você morre. Não se levante dos mortos. Você precisa aprender a ser feliz com as suas compulsões. De qualquer maneira, você tem a compulsão. Se você não está feliz com ela, agora você tem dois problemas, a compulsão e a infelicidade. Se você tiver ao menos um problema, é mais fácil lidar com ele. Você tem as suas compulsões, aprenda a observá-las alegremente. Isso não significa que você está feliz pelas suas compulsões. Você é feliz. O motivo de estarmos sempre falando sobre alegria, amor e coisas assim é para manter a mente agradável, para manter as emoções agradáveis. Porque quando a sua mente e as suas emoções estão agradáveis, você está flexível. Podemos fazer muitas coisas com você. Quando a sua mente e as suas emoções não estão agradáveis, você se torna rígido, nada pode ser feito com você. Portanto, você já tem um problema, não crie o próximo. A infelicidade é desagradável. Agora, quando você está em um estado desagradável, ninguém pode te tocar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada com você. Se você está em um estado agradável, você está disposto a ser moldado para um formato diferente, não é? Quando você está em um estado desagradável, você não está nem disposto a ser tocado. Então, a infelicidade é um problema maior do que qualquer maldita compulsão que você tenha. Um problema muito maior, porque agora você não pode ser tocado, você não pode ser moldado, você não pode ser ajudado. Então, primeiro resolva isso. Qualquer que seja seu desvario, a primeira coisa é aprender a ser alegre e amoroso. Assim, fica fácil trabalhar com você, fica fácil te ajudar, fica fácil lhe alcançar, fica fácil fazer coisas com você para além dos seus gostos. Porque o que você gosta e não gosta, essas são as compulsões básicas. Se tivermos que te ajudar a sair disso, você precisa estar em um estado agradável. Se você está em um estado de desagradabilidade, não podemos fazer com que você faça algo que não goste. Você fará apenas o que gosta. Quanto mais infeliz a pessoa é, mais ela vai insistir. Eu só farei isso, é assim que eu sou. As pessoas alegres são flexíveis. Você pode fazê-las dançarem, você pode fazê-las chorarem, você pode fazê-las pularem, elas farão tudo quando elas estão felizes. Elas são flexíveis. Não perca a sua flexibilidade. Essa é a coisa mais importante. É por isso que de manhã, yoga. Começando com as suas costas, lentamente iremos trabalhar até a cabeça. Porque a flexibilidade é a chave. Se você se tornar fluido, ótimo. De ser sólido para se tornar flexível, depois se tornar fluido, depois se tornar gasoso, depois se tornar o nada, isso se assemelha a uma progressão, não é? Então, é importante se manter flexível. A flexibilidade não é possível quando você está em qualquer estado de desagradabilidade, tanto na mente quanto nas emoções. Então, essa é a razão pela qual estar alegre, ser amoroso, estar feliz, estar em paz é importante, apenas por essa razão. Portanto, não crie um problema duplo. Você já tem o suficiente e essas não são as únicas compulsões que você tem. Você tem muitas outras. E o próprio propósito do Samyama é trazer à tona todas essas coisas que você tem escondido, porque se você as enterrar, elas só irão crescer. Você enterra as suas batatas, elas irão se multiplicar e crescer. O karma é como um saco de batatas. Quanto mais fundo você enterrá-las, mais elas crescerão. Então, este é um lugar para arrancá-las, secá-las de tal maneira que elas não cresçam novamente. Se você se submeter suficientemente a um sadhana intenso, você verá, quando você sair para o mundo, muitas das suas simples compulsões desaparecerão. E estou lhe dizendo,
Se você estivesse com as compulsões de uma semana atrás, você não conseguiria se sentar assim. O que todos vocês têm conseguido fazer perfeitamente bem. Você não consegue se sentar quando existem compulsões? Sim, uma ou outra bobagem tem surgido, não é que você se tornou 100% livre, mas muitas das suas compulsões se encerram. É por isso que você consegue se sentar. Tudo está doendo. Quem não está com dor? Todos estão doloridos, inclusive eu. Para mim, apenas uma perna, para você as duas. Ao menos disso eu estou dispensado, porque eu tenho que permanecer sentado durante vários samyamas. Apenas uma perna. Para vocês, as duas pernas. Está doendo? Aí que está. Isso dói, eu quero me levantar. Sinto fome, eu quero correr e comer. Me sinto assim, eu quero ir fazer xixi. Isso é o que temos superado. Muita fome, mas não importa. Muita dor, não importa. É uma compulsão terrível. A maioria das pessoas não aguentará por 2 minutos, elas irão quicar por aí. Agora você está apenas sentado. E alguém está sentado ao seu lado e eles ainda fazem bababá, bububu. Estão tirando todas as batatas deles? Não apenas as suas. Você também tem de lidar com as batatas à sua volta. Batatas podres voando por todos os lados. E mesmo assim... Então não reclame, você está indo bem. Mas ainda há muitas batatas para se retirar. Elas precisam ser retiradas diariamente, todos os dias. Fazer isso apenas uma vez ao ano por 7 dias não é suficiente. Todos os dias você as remove, as seca e as guarda dentro de você. As seque a tal ponto que não possam brotar novamente. Assim tudo bem, as batatas são úteis. Você não deve se desfazer das suas batatas, senão toda a sua experiência de vida desaparecerá. Apenas seque-as de tal maneira que elas parem de crescer. O que está lá, fica lá. A mesma maldita batata se multiplica em milhares. Essa é uma batata exagerada, não é? Portanto, você as seca e apenas as mantém como elas são. Veja, é assim. Você tem 5 minutos de experiências intensas, digamos que de dor ou de medo, ou de alguma experiência torturante, ou de algo que foi abominável para você. 5 minutos. Esses 5 minutos de batata irão se multiplicar e multiplicar e multiplicar e governar toda a sua vida. Onde quer que você vá, é disso que você fala. Onde quer que você esteja, é nisso que você pensa. Se algo se mover, você pensa que é a mesma coisa que vai acontecer, pois você está multiplicando as suas batatas, você as enterrou e agora elas estão se multiplicando, elas se tornarão milhares de batatas do mesmo tipo, abomináveis. Agora, você secou essa batata e a guardou, ela está aqui. Ela é uma boa experiência. Se você passou por uma experiência realmente ruim, essa é uma boa experiência, porque estas são inestimáveis. O que você aprende através de momentos desagradáveis em sua vida é inestimável. Se você esquecer essa experiência, você é um tolo. Apenas um tolo tentaria esquecer. Se você for inteligente, deverá lembrar de toda experiência desagradável que teve, sem ressentimento, sem raiva, sem ser desagradável, apenas na sua memória, sempre, para que você nunca mais entre na mesma situação novamente. Se você queimar a sua experiência, você vai passar pela mesma bobagem novamente. Nós só queremos tirar as batatas e secá-las de tal maneira que elas não possam brotar, mas nós queremos preservar as batatas, nós não queremos nos livrar delas. Do contrário, você será mais uma vez um tolo ignorante que fará as mesmas coisas de novo. O valor das experiências de vida não pode ser jogado fora. O valor das experiências de vida definitivamente não pode ser jogado fora. Elas são necessárias. Se você conseguir mantê-las a uma distância e usá-las como experiência, se você permitir que isso cresça em você, então isso irá simplesmente envenenar toda a sua vida. Karma. Karma é a única coisa. A memória da experiência é a única coisa que pode trazer sabedoria a você. E é a única coisa que pode te prender. E é algo que pode envenenar tão fortemente a sua vida a ponto de te destruir. Então o karma não é o problema é como você o carrega. Como você o carrega é o único problema, o karma não é o problema.
Ser brincalhão sempre foi entendido como irresponsabilidade. Sim, você sabe, desde a sua infância e provavelmente com seus filhos você também esteja fazendo isso, se eles são simplesmente brincalhões, você acha que isso é ser irresponsável? A maneira mais responsável de viver é você sendo brincalhão com a vida. É absolutamente irresponsável carregar um rosto alongado e andar por aí neste planeta? Sim ou não? Não é absolutamente irresponsável andar por aí com infelicidade? Sim. Essa é a coisa mais irresponsável que você pode fazer? Então, ser brincalhão não é irresponsabilidade? Ser brincalhão é ser muito responsável e responsivo à vida. Somente quando você é brincalhão você pode fazer isso? Quando você é sério, o mundo não existe para você, é só você e suas bobagens. Sim? Quando você é sério, é apenas sobre você e suas bobagens. O mundo e outras vidas não existem para você. Somente quando você é brincalhão poderá prestar atenção a tudo. Você só pode realmente responder a tudo no mundo se você for brincalhão. Caso contrário, você não pode. Apenas o fardo disso o matará. Portanto, ser brincalhão não é uma filosofia que você deve desenvolver. Vou ser brincalhão, vou ser brincalhão. Não. A ciência está lhe dizendo que toda a existência é apenas uma dança de energia. Parece que as forças que criam esta existência estão sempre brincando. Sempre, nesta cultura, a criação tem sido descrita como a brincadeira de Deus. Quando eles diziam brincadeira de Deus, muitas pessoas pensantes pensavam, aquele tolo está brincando com a minha vida, por isso toda essa infelicidade? As forças da criação estão constantemente brincando. Se elas pararem de brincar, você está acabado. Sim? Todas as forças básicas nisso, dentro do próprio corpo, elas devem estar brincando com total vigor. Só assim tudo estará bem. Se elas pararem de brincar ou se recusarem a brincar, você está acabado. Então, brincar não é apenas em sua atitude. Esta não é a sua atitude. Esta é a atitude do Criador. Esta é a atitude da criação. Se você está em sintonia com a criação e com o Criador, ser brincalhão é muito natural. Somente quando você não está sintonizado com isso, de algum modo, você ficou totalmente escravizado ao processo da sua mente, do seu pensamento, das suas opiniões, das suas ideologias, dos seus certos e errados, de suas moralidades. Então é apenas que você perdeu o seu brincar. Se você estiver alinhado com a vida, se estiver alinhado com a criação ou com o Criador, você naturalmente será brincalhão. Você começou a ignorar a grande criação e se tornou muito apegado à sua insignificante criação que está acontecendo aqui. É por isso que toda a brincadeira se foi. Se você estiver alinhado com a grande criação, não existe outra maneira de ser. Você será brincalhão. Somente se alguém é brincalhão, tal pessoa pode realmente enfrentar os problemas no mundo sem ser afetada por eles e fazer o seu melhor sobre isso. Se ele não souber como ser brincalhão, estes problemas irão devorá-lo. Os problemas que existem no mundo não são simples. Se você tentar enfrentá-los sem a ludicidade necessária em você, nunca, jamais pense que você vai solucionar o problema. Você simplesmente será engolido pelo problema. Isso é tudo o que acontecerá. Muitas pessoas têm sido devoradas, não é mesmo? Inúmeras pessoas com boas intenções, não foram elas engolidas? Não foram engolidas pelos problemas do mundo? Inúmeras pessoas com muito boas intenções foram simplesmente consumidas pelas situações existentes? Você só pode lidar com elas se você for realmente brincalhão. Caso contrário, tudo será um problema. Se você mantiver apenas algumas horas de brincadeira por dia sobre o que você está fazendo,
você verá que até seu corpo físico começará a funcionar muito melhor. Sua cota de sono diminuirá e a meditação se tornará um processo natural para aquele que é brincalhão. Porque, no momento em que você está brincando, você não está emaranhado com as coisas que você está fazendo. Uma vez que você não está emaranhado com isso, você não está acumulando karma, você está fazendo yoga. O processo de viver não é se emaranhar, o processo de vida é tornar-se liberto. Portanto, você não está mais fazendo karma, você está fazendo yoga com a atividade que você desempenhar. Uma vez que você faz yoga durante o dia, definitivamente tudo deve melhorar, não é? Para um iniciante que ainda não está realizado, a atividade é necessária. E se você não faz da atividade uma brincadeira, a atividade é a morte, sempre. Não importa qual seja o tipo de atividade. Existem diferentes maneiras de atravessar uma situação, sabe? O Mahabharata é uma tremenda declaração disso, de como diferentes seres humanos atravessam as mesmas situações. Quase tudo que Krishna está atravessando, em menor escala, as pessoas ao seu redor estão atravessando. Como elas atravessam isso e como ele atravessa isso, como diferentes tipos de pessoas atravessam isso, as mesmas situações. O Mahabharata é um documento tremendo sobre isso, de como diferentes tipos de pessoas de diferentes níveis de consciência existem e atravessam as mesmas situações. Quando existe algum problema, você está em viagem ao exterior ou você está no escritório, alguns problemas surgem. Se houver 10 pessoas, como essas 10 diferentes pessoas experienciam esse pequeno problema que surgiu? Uma pessoa vai arrancar os cabelos e surtar, outra pessoa irá partir para cima de alguém, outra pessoa bate na própria cabeça, outra pessoa está procurando o que ela pode fazer. Você vê essas coisas acontecerem? A mesma situação? Então, fundamentalmente, é isso que o Mahabharata é. Que existem todos os tipos de pessoas, pessoas boas, pessoas más, completamente malignas, absolutamente virtuosas, vários tipos de pessoas. Se você olhar para isso, todo tipo de ser humano que você pode encontrar em qualquer sociedade, elas estão todas lá no Mahabharata, toda uma gama de pessoas, gananciosas, absolutamente egoístas, medrosas, corajosas, valentes, guerreiros, covardes, todos os tipos estão lá. E elas todas estão sendo submetidas a todo um intenso drama. E você olha para a experiência de cada uma, é muito diferente, e a forma como elas lidam com isso é muito diferente, e onde chegam ao final é muito diferente. Por meio de todo esse drama, de todas as pessoas, Krishna está atravessando a quantidade máxima de dramas, porém intocado, porque ele disse, Yogastaha Kuru Karmani, ou seja, primeiro estabeleça-se no yoga e depois haja. Se você age sem se estabelecer no yoga, então a sua ação se tornará um emaranhado, não importa o que você esteja fazendo. Coisas simples que as pessoas se dedicam a fazer na vida. Afinal, para a maioria das pessoas, 95% das pessoas no mundo, tudo ao que elas têm se dedicado é apenas para ganhar algo para a sua sobrevivência, procriar, criar seus filhos. É isso. Apenas para este pequeno drama que elas escolheram para si mesmas, elas queriam isso, um pequeno negócio ou um emprego, uma casa, esposa, filhos, marido, é isso. Para gerir isso, onde eles acabam? Muitos acabam nos hospícios insanos também, apenas fazendo esse simples trabalho, não é mesmo? Sim? Eles não assumiram os problemas do mundo, eles não querem ser Dharma Guptas, querendo estabelecer o Dharma no mundo, nenhuma responsabilidade tão grande que eles tenham assumido, apenas para ganhar a vida, sobreviver, procriar e morrer. O que todas as criaturas do planeta fazem, para isso, vejam onde as pessoas estão acabando. Quantas pessoas estão acabando totalmente malucas? Quantas pessoas estão nessa ladeira abaixo?
Sim, gente demais, não é? Está tendo um peso excepcionalmente incomum, um simples processo de vida? Não é necessário ser assim, mas infelizmente tem sido assim para muitas pessoas, simplesmente porque não existe o brincar em suas maneiras de existir. Não existe brincadeira na maneira como elas vivem. Elas são mortas de sérias. Agora, essas duas coisas parecem contraditórias. Em um nível estamos falando sobre intensidade de paixão, devoção, em outro nível de brincadeira. Essa é a questão. Se é paixão, você deve incendiar com isso. Se você é indiferente, você não saberá o que isso é. Isso apenas o tortura, você não terá o benefício, você não saberá o benefício disso. Você realmente tem que incendiar. Senão, de forma alguma você saberá o que é. Se você quer trilhar o caminho da devoção e você também quer salvar a si mesmo, isso não funciona. A ideia de devoção, a ideia de escolher o caminho da paixão é que você quer incendiar tudo o que você é, para que apenas aquilo pelo qual você está apaixonado ou é devoto exista dentro de você. O que você chama de eu mesmo é incendiado no simples processo. Para uma mente pensante, isso parece autodestrutivo, mas, ao menos que você esteja disposto a incendiar o limitado, outra possibilidade nunca surgirá dentro de você. Se realmente uma outra possibilidade tiver que lhe tocar, você realmente tem que incendiar. Senhor, eu sou um cético. Senhor, você falou sobre esse fato, que deveríamos aprimorar a nossa competência. Como você inicia esse processo? O ITI é um começo. Então, sobre o que você é cético? Você não acredita que a competência funcionará nesse mundo, é isso? A corrupção também é um certo tipo de competência, afinal. Isso era para ser uma piada. Isso era para ser uma piada. Ok. Isso era para ser uma piada. Então, agora, como posso aprimorar a minha competência? Veja, digamos que você queira correr em um campo, digamos que você queira correr uma corrida, que você queira correr 100 metros. Não é na corrida que você tem que trabalhar nesse momento. Você tem que trabalhar em suas pernas, pulmões e músculos e tudo mais, não é? Então, se você quiser se tornar um grande engenheiro, sim, definitivamente um instituto como esse é crucial em um nível. Mas muitas pessoas podem ter vindo e ido embora, nem todas elas se tornaram grandes engenheiros. Embora eles possam ter produzido centenas de grandes engenheiros, ainda nem todos eles se tornarão, simplesmente por causa de suas próprias atitudes e competência e tudo mais. Então, o que quer que o Instituto possa fazer por você, ele está fazendo. Uma das principais coisas que você precisa fazer é aprimorar as suas próprias capacidades físicas e mentais. Porque se você quer ser um bom engenheiro, você precisa de um cérebro que trabalhe. Apenas ter um diploma de engenharia pode ser um passaporte para o emprego, mas não é um passaporte para o sucesso, não é? Portanto, para ter um cérebro que trabalhe, o qual o diploma de engenharia não congelará, geralmente muitos diplomas, quando as pessoas adquirem diplomas, elas congelam seus cérebros. Elas acham que agora terminaram de usá-lo e podem descansar pelo resto de suas vidas. Não é assim. Isso é só para aprimorar a sua capacidade. Esse é apenas um esforço organizado. Uma escola, uma faculdade, um instituto é apenas um esforço organizado nesse sentido. Porque cada indivíduo não pode fazê-lo para si mesmo. É por isso de uma instituição. Caso contrário, uma instituição não tem outro propósito. Ela está aqui apenas para organizar essa possibilidade de você se esforçar para ter uma certa competência. Mas isso é uma aplicação em massa. Mas como indivíduo, o mais importante é você como ser humano esteja funcionando no nível máximo.
Se isso tem que acontecer, existem outras dimensões que é preciso explorar. Infelizmente, embora essas ciências e tecnologias para o bem-estar interior tenham sido a base dessa cultura há milhares de anos, hoje, estamos, em grande parte, perdendo elas por várias razões. Porque queremos imitar outra pessoa. Não queremos imitar o nosso avô Topiwala mais. Nós queremos imitar o vendedor de chapéu de outro país. Por isso, estamos perdendo essas coisas. Mas não deveríamos. Temos que trazer isso de volta em nossas vidas. Isso faz parte da maneira como a própria cultura é estruturada, que é tudo sobre o ser humano. Veja, essa é a única cultura que se fala que mesmo uma pessoa analfabeta nessa cultura está ciente de que você pode realmente evoluir para outra dimensão da existência. Mesmo que eu vá a uma vila e converse com um camponês analfabeto, que não leu nada, que não sabe de nada, que nunca ouviu nada disso, mesmo para ele, se eu for, ele não me pedirá, me dê um cavalo de ouro ou algo assim. Ele dirá, Enaku Mukti Venum Swami. Ele está dizendo que quer a libertação suprema. De onde é que esse sujeito tirou isso? Em nenhum outro lugar do planeta isso é possível. Em nenhum outro lugar desse planeta é possível que uma pessoa analfabeta esteja pensando que ele pode quebrar a sua dimensão atual da existência e ir para outro lugar, qualquer que seja esse lugar. Então, isso foi criado em nossa cultura tão profundamente, não devemos perder isso. Não foi apenas uma ideia. Há tecnologias para se tornar livre. Se você se tornar livre do processo do seu corpo e do processo da sua mente, se você puder sentar-se fora deles e trabalhá-los, você os trabalhará de maneira brilhante, entende? Você será capaz de usar esse corpo e usar essa mente somente quando você for capaz de não os tratar como eu mesmo. Estes são instrumentos poderosos na sua vida. Esses instrumentos podem ser utilizados da forma que você quiser, apenas quando você tem um acesso externo a ele. No momento, você é um computador fenomenal, mas não sabe onde está o teclado. Quando você não consegue pensar, você coça esse ponto, não é onde ele está. Você vê as pessoas, quando elas não conseguem pensar, elas coçam aqui. Não funciona assim. Existem passos apropriados que uma pessoa pode tomar. Eles podem ser oferecidos aqui se todos estiverem dispostos a isso. Em sociedade, vivemos em grupos organizados. Nela continuará existindo um sistema de crenças. Então, isso significa que continuarão a existir conflitos. Você está dizendo que eles vão continuar a acreditar? É isso que você está dizendo? Sistemas de crenças continuarão a existir. Você está fazendo uma previsão para o futuro? Não é necessariamente uma previsão. Eu acho que se sua inteligência funcionar, se você permitir que ela funcione, sua inteligência é incapaz de acreditar em qualquer coisa, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Sua inteligência deseja conhecer. Ela não está pronta para acreditar em qualquer coisa, na verdade. Mas você está abandonando sua inteligência, porque seu medo é tão dominante. Você se sente confortável em acreditar. Mas se você permitir que sua inteligência te guie, sua inteligência não vai acreditar em nada. Ela quer conhecer tudo, não é? Sim, é essa a natureza da sua inteligência? Então, se você permitir que sua inteligência funcione, então você verá, todas as suas crenças apenas se desmoronarão. Porque você sabe que não sabe, não é isso? Mas é preciso de muita pressão para fazer você admitir isso. Mas, na verdade, você sabe que não sabe, não é? Você sabe? Sim, então qual é o problema? Você não precisa admitir para ninguém, pelo menos para você mesmo. Você não pode admitir, ok, eu não sei. Se você não sabe, você vê que você tem que usar a sua inteligência? Você vê isso? Veja, suponhamos que está completamente escuro. Você não sabe como é o chão. Você vê o quão alerta você vai ficar a cada passo que você der? É assim que é. Quando você não sabe, tudo se torna luminoso. É assim, apenas observando. Sua inteligência está estimulada e à procura. Quando você assume eu sei, tudo se acomoda e você continua com sua vida estúpida, não é? Tudo certo se você usar sua inteligência? Você tem a sua permissão? Está tudo bem para você usar sua inteligência?
Ou isso é contra Deus? Está tudo bem. Eu estou perguntando a você. É contra Deus se você empregar sua inteligência e viver a sua vida? Se Deus fosse contra a inteligência, Ele não teria a criado, não é? Se o Criador fosse contra você funcionando inteligentemente, isso não teria sido dado a você, não é? Então, se você utilizar a sua inteligência, você verá, sua inteligência não está disposta a acreditar em nada. Isso é apenas um medo em você. Nunca acredite que é Bhakti. Não é Bhakti. É apenas o medo que está fazendo você acreditar nessas coisas, não é? É por isso que você faz Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya e Bhakti juntos. Se Bhakti vem, me desculpe, você sabe o que é Bhaya Bhakti? Você não? Bhaya significa medo, Bhakti significa devoção. Veja, se a devoção vem, não existirá medo em você. Se o medo existe, então a devoção não surgiu. Mas você fez um híbrido. Você quer ter os dois. Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya Bhakti, somente Bhaya, somente medo. Medo e devoção não podem existir juntos. Por favor, veja isso. Se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, definitivamente teríamos encontrado uma forma de exterminá-los. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de agora. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem os governos no mundo. Neste momento, existe apenas um problema neste planeta, que é o ser humano. Então, se qualquer outra espécie tivesse feito o tipo de dano que nós estamos fazendo ao planeta, suponhamos que, digamos, 1 trilhão de gafanhotos desembarquem de Marte e comecem a destruir este planeta. Teríamos definitivamente encontrado uma maneira de exterminar, de intoxicar, de envenenar, de garantir que cada um deles estivesse morto. Sim ou não? Teríamos feito isso. Mas agora somos nós. Não podemos nos exterminar. A única maneira é nos transformar. Então, qual é o nosso problema? Porque, à medida que o processo de evolução avança, nós somos o topo da evolução neste planeta, o nível mais alto de inteligência. Mas por que o nível mais alto de inteligência se tornou o problema mais sério? Qual é o seu entendimento de inteligência? Que inteligência é uma solução ou inteligência é um problema? Olá? Se for uma solução, não se manifesta dessa maneira, pois os seres humanos estão essencialmente em ação inconsciente e compulsiva. Nosso problema é só isso. Portanto, precisamos criar um planeta consciente. Agora mesmo, as questões ecológicas não são mais questões de amanhã, é um problema de hoje. Durante todo esse tempo, achávamos que era um problema de amanhã, a próxima geração vai sofrer, então temos que fazer algo. Era um ato de compaixão por eles, empatia por eles. Não. Agora é um ato de sobrevivência. É muito claro, por muitos parâmetros, que, digamos que em 15 a 20 anos, se não fizermos nada significativo, então os problemas que vamos enfrentar serão de um tamanho e natureza que nunca vimos antes. Não quero me adentrar em todas as coisas ruins, mas se existe um problema, existe uma solução.
Portanto, se estivermos conscientes, seríamos naturalmente uma solução. Se estamos inconscientes, viramos um problema. Como parte disso, agora, se você olhar para a tomada de consciência ecológica no mundo, apenas uma pequena camada de pessoas. E isso também, para a maioria das pessoas, suas ideias de ecologia são: eu uso menos água, eu fechei a torneira enquanto eu estava escovando os dentes. É bom você estar consciente disso, isso é uma coisa boa de sua parte. É gentil de sua parte usar menos água, mas isso não é uma solução. E para mais de 95% da população, eles nem estão cientes disso. Então, agora mesmo, estamos trabalhando com as agências das Nações Unidas, e eu passei isso para eles nos últimos meses em que as reuniões ocorreram e com um engajamento muito bom. Todos eles estão totalmente de acordo com isso. O que estamos tentando fazer agora é dividir o mundo em segmentos latitudinais, pois eles são de natureza diferentes, como região equatorial, região tropical, região subtropical, temperada, ártica, antártica, dessa maneira. Todos os países que ficam nesta região específica, digamos região tropical. Quais são as 5 coisas simples que devem acontecer em todas as nações que estão na região tropical? E quais são as 2, 3 coisas que nunca deveriam acontecer? Nesse momento, o tipo de coisa que é divulgada é tudo coisa de doutorado. Ninguém entende que diabos é isso. Isso é muito complicado. Então, agora estamos trabalhando com a UNCCC, que é uma agência das Nações Unidas para o combate da mudança climática, para reduzir isso para 5 pontos simples, que todos possam entender. 5 coisas que precisam acontecer em seu país. 2 a 3 coisas que nunca deverão acontecer em seu país. Existem 5,26 bilhões de pessoas no planeta com direito de voto, o que significa elas têm a capacidade de votar e eleger a liderança daquela nação. A partir dessas, estamos vendo como alcançar 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam saber estas 5 coisas que devem acontecer em seu país, onde quer que estejam vivendo, e 2 a 3 coisas que não devem acontecer. Como parte disso, estamos nos preparando para um grande evento em 2021. E uma nova fundação foi formada como Planeta Consciente. Queremos ter 3 bilhões de pessoas ao nosso lado para que as questões ecológicas se tornem as questões que elegem governos no mundo. Agora mesmo, sua eleição está chegando, você verá que eles estarão falando sobre economia, os preços do petróleo, saúde, todas essas coisas que você pode discutir como questões eleitorais, pois os partidos políticos no mundo, quando fazem seus manifestos, aquilo que eles defendem, nós queremos que, pelo menos, o item número 2 deles seja a ecologia. Sem que isso aconteça, não haverá orçamentos, não haverá intenções, haverá apenas conversa. Somente quando isto estiver na política do governo, tiver orçamentos, grandes orçamentos por trás, as soluções se manifestarão. Se conscientizarmos 3 bilhões de pessoas de que estas são as 5 coisas que devem acontecer em nosso país, onde quer que estejam, então isto se tornará uma questão eleitoral. Portanto, estamos caminhando para isso com esta nova fundação. Queremos que todos vocês façam parte disso e que todos que respiram e bebem água e comem alimentos neste planeta se tornem parte disso. Há um prazo de espera de pouco mais de 1 ano. Em 2021, isto vai acontecer. Nós iremos fazer o lançamento disso em algum lugar e ocorrerão alguns eventos importantes. Mas antes disso, queremos consolidar um apoio massivo no planeta. Não se trata de fazermos algo porque eu faço algo, você faz algo. Isto não é bom o suficiente. Os governos no mundo têm que fazer algo grande. Somente então teremos uma solução real. Do contrário, estaremos fazendo pequenas coisas por satisfação. Neste momento, o Rally for Rivers e o Calvary Calling são projetos reais, porque se tornou parte da política e tem um orçamento por trás disso. Só assim se torna real. Do contrário, eu posso continuar falando sobre isso, você pode continuar falando sobre isso. Não estamos fazendo isso para nossa satisfação, isso é para uma solução. Se uma solução tiver que vir, os governos em exercício no mundo devem ter isto como uma parte de sua agenda. Isso só acontecerá em um país democrático se
pelo menos 60% da população o desejar. Então é por isso que estamos pensando em 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se 3 bilhões de pessoas dizem essas 5 coisas devem acontecer no meu país, isso se tornará uma questão eleitoral, conseguirá orçamento, se tornará política daquela nação e as soluções começarão a acontecer. Ok? Por favor, faça parte disso da forma que puder. Se você não está ciente disso ainda, Shiva no yoga é visto não como um deus, mas como o Adi Yogi, o que significa que ele é o primeiro yogi. E o Adi Guru, o que quer dizer? O primeiro guru. E hoje, yoga como uma ciência, yoga como um sistema, yoga como uma tecnologia para o bem-estar interior, está disponível para nós somente por causa do papel do feminino, pois Parvati o obrigou a ensinar. Por ele mesmo, ele nunca teria feito isso. Então, como ele se tornou o primeiro guru, naturalmente ele formou discípulos e devotos. Dos 7 primeiros discípulos a quem ele ensinou yoga, que são conhecidos como Saptarishis, desses Saptarishis, todo o misticismo do Sul proveio de Agastya Muni. Ele é tudo para nós aqui, porque tudo o que nós sabemos veio dele. Ele foi discípulo direto de Shiva. Outro discípulo foi Bhrigu. Bhrigu se tornou intensamente devoto de Shiva, de forma que ele se tornou muito feminino, porque a devoção é feminina. Ele se tornou um grande devoto de Shiva. Então, todos os dias ele vinha e queria ele queria dar 3 voltas em torno de Shiva, o que significa que ele queria fazer Pradakshina 3 vezes. Ele não começava o seu dia sem fazer isso. E Parvati estava bem ali. A essa altura, ela também era um ser plenamente iluminado. Mas ele a ignorava completamente e só andava ao redor de Shiva, nunca ao redor dos dois. Então Parvati se sentiu um pouco irritada com isso. Então um dia, ela se sentou perto dele. Em seguida, Bhrigu chegou e não tinha como andar ao redor de Shiva sem também andar ao redor de Parvati. Então ele pediu que ela se afastasse. Esses são os modos de um devoto. Eles não são pessoas lógicas, muito femininos, mas eles são intensos. Parvati disse, por que eu deveria me afastar? Ele disse, eu vou andar somente ao redor do Senhor, não de você. Bhrigu viu que não tinha espaço suficiente para ele andar ao redor somente de Shiva. Por isso, ele se converteu em um rato e andou ao redor somente de Shiva, ignorando Parvati ou excluindo Parvati do circundar. Assim, Shiva simplesmente se divertia com a desavença que estava acontecendo entre sua esposa e seu devoto. Então ele observou a coisa toda e segurou Parvati e a colocou no seu colo, só para ver o que ele faria. Como ele iria circundar Shiva sem circundar Parvati agora? Porque ela estava sentada no seu colo. Então Bhrigu se transformou em um pássaro e voou somente ao redor de Shiva. Shiva estava completamente entretido por essa devoção, muito contente e também se divertia pela maneira como o devoto se expressava e pela maneira como Parvati ia se enfurecendo por causa dessa discriminação. Então Shiva disse, tudo bem, vamos ver o que você vai fazer. E ele simplesmente a fundiu como uma parte dele mesmo. Shiva tinha se tornado metade Parvati e metade mulher, metade homem. Este é metade homem, metade mulher. Se alguém souber como nutrir este aqui em toda a sua extensão, então se tornará metade homem, metade mulher, e é assim que será. Assim, isso é chamado Ardhanari, quando ele é metade homem e metade mulher. Então ele fez dela uma parte dele mesmo, só para ver o que o devoto faria. Agora, Bhrigu se transformou em uma abelha e andou ao redor apenas da perna direita.
Então Shiva e Parvati ambos riram e disseram: esse não é um homem. Ele é muito feminino. Aquilo a que ele se dedica é tudo para ele. Ele é cego para todo o resto. Então ele apenas zumbiu ao redor da perna direita, se recusando a contornar a perna esquerda, porque essa era Parvati. Assim, essa forma infantil de devoção de Brigu era divertida e agradável, mas ao mesmo tempo, Shiva não queria que Brigu se perdesse em sua devoção e deixasse escapar a natureza suprema da existência. Assim, ele entrou na postura yógica de Siddhasana, em que não havia maneira dele circundar sua perna ou qualquer outra parte do seu corpo. Se ele tem que fazer isso, ele tem que fazer por ambos os princípios do feminino e masculino. Portanto, foi assim que este corpo se tornou dessa forma, em que ele é metade masculino e metade feminino, ou masculino e feminino em proporções iguais. Se alguém souber como nutrir este aqui, ambas estarão plenamente ativas e vivas em cada ser humano. Se deixarmos essas duas partes de nós reverberarem, uma tão intensamente quanto a outra, cada um de nós poderá ser 100% homem e 100% mulher dentro de nós mesmos. Toda a ciência do yoga é baseada nisso, que você não perca nem o masculino, nem o feminino em você, porque qualquer um deles seria uma vida desequilibrada. Agora, quando dizemos yoga, nós estamos falando sobre uma dimensão que inclui tudo. Não é um exercício ou um processo para criar saúde. É sobre o bem-estar supremo do ser humano, no qual não se pode excluir nenhum aspecto da vida. É sobre alcançar uma dimensão além de todas as dimensões. É sobre um sistema e um método para usar o seu próprio sistema existente como uma escada para o divino, para fazer do seu corpo, para fazer da sua mente, para fazer da sua emoção e das suas energias uma escada para o divino, para fazer de você mesmo um passo adiante na direção da sua natureza suprema. Adolescência significa primavera da vida. Se você está tendo problemas com a primavera, eu posso imaginar como irá lidar com seus invernos? Olá? É a primavera da vida? Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma. E você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida? Posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer. Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas. Os adolescentes têm questões hormonais. As pessoas de meia idade têm crise. Na velhice, vendidos a farmacêuticos. Quando você é jovem, você comprou drogas na Rua dos Fundos. Quando se é mais velho, é por cima do balcão. Nada mudou muito, apenas se tornou legalizado, tudo está se tornando legalizado, sabe? Olá? Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas você precisa entender o que está acontecendo. Há muitas dimensões para isso. Eu não acho que consigo cobrir todas elas nesses poucos minutos, mas apenas colocar alguma perspectiva para você. Veja, há 5 fontes de recepção para você do mundo exterior.
Existem 5 aberturas: sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu toque. O aspecto mais simples da vida é esse. Essencialmente, seus olhos são desenvolvidos para receber 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Luz das estrelas, luz da lua, ok? Agora, literalmente, a cada momento de sua vida, a luz está penetrando. Não há espaço. E os sons? Apenas imagine. Suponha que você viveu num mesmo lugar e é silencioso como aqui. Se você ficar no ashram, ainda é calmo. Se você vivesse aqui, uma vez ou outra, acontece algum barulho. Do contrário, geralmente é calmo, alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo, é mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, há alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. É como se, sabe, se eu viajasse por aqui por 6 semanas, 8 semanas, é tipo um boom. Algo está acontecendo em qualquer edificação que você chega, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram na Índia, se eu me sento lá, é quieto, assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui. Eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado, eu disse sem ar-condicionado no ashram, nos chalés. O porquê estou dizendo isso é: você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio, porque sem equilíbrio, não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidades você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. Portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo, e como se isso não fosse bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo todo, dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas o músico nem se dá o trabalho de tocá-la, é apenas uma máquina, batendo nos seus ouvidos o tempo todo. Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. Talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam. Mas o impacto ininterrupto do som, o impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente de um estágio para o outro, rapidamente. Esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei. Situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá? Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa. Se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta. Se não, em alguém, pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma? Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Olá? Exemplos estão sendo criados, pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim, é uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos esse tanto de responsabilidade você deve ter. Quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça, ao menos isso, não é? Não, em todos os lugares, as pessoas estão demonstrando que se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém, ou pelo menos na parede. Então, tudo isso, e me diga, suponha,
que não houvesse televisão e não houvesse cinema? Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? Mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? Centenas? Milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso. Desde os 5 anos de idade, tudo o que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela, mas algumas vezes eles precisam sair da tela e fazer a coisa real, sim ou não? Agora, desta forma eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida. Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente, porque os adolescentes ainda estão em suas mãos. Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Porque eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando? Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais? Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite eles bebem e eles estão em hibernação, ou eles estão fora em algum lugar ganhando sustento, quando voltam para casa estão em hibernação. Desta forma todos estão seguros. Mas esta não é a maneira de conduzir a vida? Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor. Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida. Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. Todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mas em cada vida no planeta, talvez um pouco mais exacerbada no adolescente, ou talvez seja da mesma forma que você, é só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora eles estão mostrando qualidades genéticas. E uma versão menor de você é assim. Você deve olhar. Uma coisa simples é isso. Se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto, apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sadhana espiritual, nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo, ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem. Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar. Luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema: os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol, sentar ali e esperar? Então uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida e na vida de seu filho, de uma forma ou de outra, faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. Para os adolescentes, isso deve ser esclarecido. Um pouco de Hatha Yoga. A maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente.